Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre a mediação e a arbitragem na formação jurídica. E vou te apresentar um estudo inédito que realizamos pesquisando o currículo das faculdades de Direito Brasil afora. Você vai conhecer a radiografia do ensino jurídico no que concerne ao estudo da mediação e da arbitragem. Fica aqui com a gente que eu vou te apresentar esses dados e muitos outros. Começa agora o Momento Arbitragem. Sou Asdrubal Júnior. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a Justiça gastou em 2012 57,2 bilhões de reais, sendo que 88,7% desse valor foi gasto com a sua força de trabalho, representado por um pouco mais do que 17 mil magistrados e 390 mil servidores. Esses dados foram colhidos no último relatório divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça referente ao ano de 2012. Mas por que eu estou falando sobre esses números para você aqui em um programa que trata sobre mediação e arbitragem? Estou tratando isso porque nós temos a Lei de Arbitragem e em andamento um projeto de lei de mediação e de alteração da Lei de Arbitragem. E a Lei de Arbitragem está vigente desde 1996. Já são quase 18 anos da Lei de Arbitragem. Logo no seu início, muito se falava que a lei contribuiria de forma significativa para diminuir o número de demandas que vão para o Poder Judiciário. Porém, hoje, segundo esse último relatório divulgado pelo CNJ, nós já temos mais de 92 milhões de processos tramitando na Justiça Pública. E nos últimos anos, todo ano, registra-se um percentual de aumento, sendo que nesse último relatório foi um aumento de 4,8% no número de processos. Então, não está acontecendo aquele efeito que se desejava, que se esperava em criar uma lei que desenhava um caminho alternativo e relevante para que a sociedade pudesse resolver os seus problemas sem precisar necessariamente do aparato do Poder Judiciário. Ou seja, continua aumentando as demandas do Poder Judiciário e as demandas da arbitragem também estão crescendo, é verdade, mas não estão crescendo em número suficiente para poder migrar parte da demanda que vai para o judiciário para a demanda da arbitragem. Por que que isso está acontecendo? Indagações como essas são fundamentais para entendermos o contexto, o cenário que estamos vivendo na resolução de conflitos, para entendermos a percepção da sociedade sobre os caminhos que estão à sua disposição para resolver os seus problemas e, sobretudo, para verificarmos se devemos investir cada vez mais no caminho da arbitragem ou não. Essa reflexão é fundamental de ser feita. Nós precisamos identificar por que a sociedade ainda não confia suficientemente em percorrer esse caminho. O que está faltando? Está faltando informação? Está faltando conhecimento e confiança? Está faltando estímulo por parte do Estado? O que está faltando? Então, na busca para descobrir os motivos que ainda estão engarrafando o Poder Judiciário com um número cada vez maior e crescente de demandas, é preciso entender, é fundamental compreender, para que a gente possa atacar com precisão, atacar cirurgicamente o problema e resolver, gerando estímulos do setor público para a sociedade, e gerando estímulos do setor privado para a sociedade, gerando caminhos seguros que proporcionem confiança, informação suficiente e efetivamente um ponto de equilíbrio na questão econômica, para que as pessoas percebam que existe um caminho mais simples, mais rápido e mais econômico para resolver os seus problemas. Na busca dessas razões, eu resolvi investigar um ponto específico, dentre várias possibilidades de razões, que vem me deixando curioso há algum tempo e desconfortável
pensando que de fato algo tem que ser feito de importante para resolver esse problema. E o ponto que eu resolvi investigar é o ponto que se refere à formação jurídica. Porque ao analisar o raciocínio que o cidadão desenvolve para tomar uma decisão de como vai resolver o seu problema, eu identifiquei que uma das primeiras coisas que ele vai considerar é a palavra de um advogado. Ele vai consultar um advogado para saber como resolver esse problema. Que bom para a advocacia que ela goza desse prestígio, dessa confiança perante o cidadão. Que bom que o cidadão está buscando um auxílio profissional para resolver o seu problema. Mas aí mora uma dificuldade que ainda resiste e que precisa ser superada. E essa dificuldade, ao fazer essa análise, eu percebi que é por ignorância, por desconhecimento, por falta de informação do profissional, que nem sempre tem em mente de bate-pronto para poder oferecer a essa pessoa uma orientação mais adequada, mais precisa, para que ela possa resolver o seu conflito, considera o caminho alternativo como um caminho que deva oferecer. Mas por que falta ao advogado essa informação? O que está faltando para que ele interiorize esse caminho e perceba quão bom, quão interessante pode ser, tanto para ele enquanto profissional, quanto sobretudo para o seu cliente, para que possa resolver um problema de forma mais simples, mais rápida e mais econômica. Naturalmente, que a conclusão que se pode extrair dessa reflexão não poderia ser outra. A de que esses profissionais não estão suficientemente informados, preparados para poder lidar com os meios adequados de tratamento de conflito. E como não estão preparados, evitam esse caminho, continuam atribuindo as suas fichas no caminho tradicional da justiça pública. É compreensível. Se você teme um caminho porque não o conhece suficientemente, é natural que você queira ir pelo caminho que você já conhece. Então falta informação, falta experiência, vivência e naturalmente conhecimento mais profundo sobre esse assunto aos advogados, e eles precisam urgentemente se qualificar para isso. Mas aí explica um pouco melhor o problema de você estar percebendo que há quase 18 anos a lei de arbitragem está em vigor, ela não chegou no ponto imaginado de que ela seria uma excelente alternativa e uma alternativa bem utilizada pela população. Isso ainda não está acontecendo com o volume desejado. Então, ao perceber que o advogado é peça fundamental nesse raciocínio de saber qual caminho eu vou seguir, e eu perceber que o advogado não está suficientemente esclarecido, preparado e experiente naquele caminho para que ele possa se sentir seguro e confiante de recomendá-lo, então nós voltamos no momento atrás. Por que o advogado não está suficientemente preparado? E esse momento atrás é a sua formação. A formação jurídica pode não estar incluindo o estudo da mediação e da arbitragem como uma forma importante de resolver conflitos. Então, o egresso do ensino superior da educação jurídica hoje vai para a sociedade para poder orientar o cidadão, para poder orientar as empresas, sem ter a informação mínima suficiente que lhe conforte a incluir nessa recomendação, nessa análise que ele vai fazer, para que possa informar o seu cliente o melhor caminho, a mediação e a arbitragem como uma forma importante de resolver conflitos. Então, se ele ignora isso, se a formação jurídica não o instrumentalizou suficientemente para que ele possa chegar nessa hora e dar a recomendação que seja mais precisa, mais adequada para o cliente, naturalmente que esse cliente, não tendo recebido essa informação, e ele respeita e confia profundamente na palavra do advogado, então ele não vai por esse caminho. Urge fundamentalmente
que se mapeie o estudo, o ensino jurídico brasileiro e se perceba se de fato ele já está incluindo o estudo dessa matéria para que lá na frente ele possa representar um resultado diferente do que se tem hoje. Ou seja, novos bacharéis, novos egressos do ensino jurídico, agora qualificados e preparados para percorrer os caminhos alternativos e, naturalmente, oferecer ao cidadão uma indicação mais segura, mais precisa e que efetivamente vai melhor corresponder às suas aspirações de justiça em tempo rápido, com economia e sigilo. Eu investiguei esse assunto, eu fiquei realmente inquieto com essa minha reflexão e fui atrás de pesquisar. Junto com a minha equipe, resolvi pesquisar em todo o Brasil o currículo de direito e a gente fez uma amostragem, naturalmente, porque no Brasil nós temos aproximadamente 1.200 faculdades de direito. Há quem diga, e eu não duvido disso, que o número de faculdades de direito que tem no Brasil é a soma de todas as faculdades em todos os países. Eu não tenho certeza dessa informação, então não a avalizo, mas pode até não ser tudo isso, mas seguramente o Brasil está em posição de absoluto destaque entre o número de faculdades no mundo, é a que mais tem faculdades no mundo de direito e hoje já é o segundo país em número de advogados. Bom, essa informação nos remeteu a ter que fazer uma amostragem para não tornar essa pesquisa longa demais. Até porque hoje muitos grupos econômicos na área da educação absorvem muitas instituições. Então, embora você tenha um grande número de instituições, na verdade, isso não significa que esse mesmo número corresponderia a número diferente de currículos, ou seja, de diferenças curriculares. Há um grande número de instituições, mas um número muito menor de currículos do curso de Direito, porque os grupos educacionais procuram, de certo modo, padronizar os seus currículos, facilitando a sua gestão e imprimindo o estilo e a qualidade que querem imprimir na formação que oferecem. Bom, pesquisamos então 260 faculdades em todo o Brasil, estado por estado, dando um maior número de faculdades pesquisadas nos estados que têm maior concentração populacional, mas percorremos, fizemos uma radiografia de todo o Brasil com esse estudo. Eu vou apresentar para vocês agora alguns dados importantes e alarmantes, dados alarmantes no que se refere à formação jurídica, não incluir o estudo da mediação e da arbitragem. Aí é importante que se abra um parênteses para fazer uma explicação. Nós nos ocupamos de estudar os currículos do curso de Direito. E isto quer dizer que identificamos os componentes curriculares, as disciplinas que são estudadas para verificar se há disciplina prevendo o estudo de soluções alternativas de conflito, mediação, arbitragem e outros meios. Claro que não avançamos no estudo do conteúdo curricular de todas as disciplinas, até porque sabemos, pela longa experiência que eu tenho na educação superior, não se dá para imaginar que em outra disciplina se possa incluir o estudo da mediação e arbitragem sem que a ela se dê uma carga horária maior para permitir esse espaço. Na prática, se não tiver uma disciplina dedicada a estudar, como é o modelo de educação jurídica que nós temos hoje, que é pluridisciplinar, estudam-se disciplinas e não transdisciplinar, como se diz na teoria, mas na prática isso acaba não se confirmando. Então é fundamental que tenham componentes curriculares que prevejam objetivamente e expressamente o estudo desse conteúdo. Então, analisando esse aspecto, nós podemos trabalhar com os dados que eu vou te apresentar agora no resumo. Nós fizemos uma pesquisa ampla, está aqui com todas essas faculdades, listando faculdades e percorrendo a análise se o currículo compreendia o estudo de disciplinas de mediação e arbitragem e se compreendia se essa disciplina era oferecida de forma obrigatória e se era obrigatória, se ela era presencial ou à distância e também se o estudo da prática jurídica compreendia atividades vinculadas à mediação e arbitragem objetivamente.
Então, esse estudo faz essa análise. Tem a disciplina de mediação e arbitragem, essa disciplina é obrigatória, essa disciplina é presencial ou à distância, e existe no estudo da prática jurídica, ou seja, nas atividades de prática jurídica que o núcleo de prática jurídica das faculdades oferece, existe claramente, objetivamente, a presença de práticas ligadas à mediação e arbitragem. Então, essa foi a investigação que nós realizamos e os dados são altamente preocupantes. Há que a OAB se preocupar com isso, há que o MEC se preocupar com isso, mas, sobretudo, a você que é professor de direito, a você que é gestor de instituições de ensino, coordenadores de curso de direito, que independente de qualquer iniciativa pública, de qualquer iniciativa formal que o obrigue a incluir o estudo dessa disciplina, perceba que se não incluir essa disciplina, você estará entregando para a sociedade um profissional com uma lacuna super importante, uma lacuna seríssima, que é tão significativa na sua formação quanto seria o estudo de qualquer outra disciplina daquelas que você considera absolutamente obrigatórias, como estudo de processo, como estudo de direito civil, como estudo até de direito constitucional. Então não pode deixar entregar para a sociedade um cidadão, um bacharel em direito que vai para lá ignorando que para resolver o conflito existem outras formas e que existem formas muito eficientes, muito econômicas e muito inteligentes de resolver o problema. E se ele ignora isso, ele vai oferecer a solução, às vezes, errada para o seu cliente. Não é a solução precisa, não é a melhor solução. Então, deixar de incluir esse estudo é erro grave, é um erro crasso que o gestor da instituição de ensino superior permite acontecer na formação hoje contemporânea dos novos bacharéis em direito. É essencial que inclua imediatamente, urgentemente, na formação do bacharel em direito, o estudo mais profundo, mais consistente e incluindo atividades de prática profissional que compreenda a mediação e a arbitragem. Vamos ver aí na sua tela o quadro que traz esse levantamento. Observe junto comigo. Lá no final da tabela eu faço um resumo do Brasil. Claro que a pesquisa é bem ampla, então aqui eu apresento só o resumo. Mas lá do Brasil, vamos ver, 260 instituições pesquisadas, sendo 161 instituições privadas e 99 instituições públicas, universidades públicas. Dessas que prevêem a disciplina mediação e arbitragem, ou disciplinas com nomes afins que compreendem o estudo dessa matéria. 118 prevêem nos seus currículos a disciplina mediação e arbitragem ou afim, que representa 45,3%. Ou seja, estamos falando de menos da metade das instituições em todo o Brasil prevêem a formação nessas matérias e estão entregando para a sociedade um profissional defasado, um profissional com uma lacuna grave e importante. Veja que quando você segmenta isso entre privadas e públicas, o dado ainda é mais alarmante. Nas privadas são 57,7%, 93% no Brasil, que se dedicam ao estudo da mediação e arbitragem. E na pública, olha como é grave, 25,2% apenas dos currículos contemplam essa previsão. Nas universidades públicas, que se pressupõe, que se tem uma ideia que nem sempre é verdadeira. Eu que por muitos anos estive na gestão de ensino superior, posso dizer, nem sempre é verdadeira, mas se pressupõe que o ensino da universidade pública é melhor. Não é verdadeiro isso, posso atestar. O ensino é de boa qualidade, não estamos questionando isso, mas não é necessariamente melhor do que o ensino privado. Claro que os alunos que ingressam nas universidades públicas disputam um processo seletivo de alta competição e naturalmente ingressam pessoas com um nível de bagagem cultural, cognitivo mais acentuado e tem mais facilidade em todo o processo educacional. Mas aí retrata que a formação nas universidades públicas está carente. A nível de Brasil, um quarto das universidades prevêem o estudo de uma disciplina tão fundamental,
tão essencial. Eles estão ali para resolver, estudar como resolver problemas. E estão deixando de estudar um dos caminhos mais importantes, mais funcionais em todo o mundo para resolver problemas. Então, eu não posso dizer outra coisa, com todo o respeito aos gestores dessas instituições, não posso dizer outra coisa, mas não estão sendo suficientemente responsáveis com esse papel educacional. Espero alertar a OAB, espero alertar a sociedade com essa informação para que elas se mobilizem no sentido de exigir a inclusão na formação jurídica do estudo dessa matéria, porque, ao contrário, a sociedade continuará padecendo com uma orientação insuficiente, com uma orientação incompleta, que a está levando por um caminho para resolver o seu problema que nem sempre será o melhor caminho para ela. O judiciário fica sobrecarregado, a sociedade paga aquela conta que nós falamos lá no início, 57 bilhões de reais. O importante é saber que é uma conta alta, muito cara, e que parcela disso poderia ser resolvida às suas próprias expensas pelas partes diretamente pelos caminhos alternativos que hoje não estão sendo considerados. Mas mais do que isso, essas pessoas que estão indo para o judiciário estão sofrendo, padecendo com a morosidade da justiça e poderiam ter uma solução muito mais eficiente se tivessem uma orientação mais adequada, percebendo que existe um outro caminho eficaz, econômico, rápido e que ela pode resolver o seu problema. Então, tá aí o dado do Brasil. Quando você olha, outro dado importante desse grupo e as instituições que prevêem essa disciplina de forma obrigatória. Então, a nível Brasil ainda, aquele percentual de 45% que prevê mediação e arbitragem cai para 31,5%. 31% das instituições estão exigindo obrigatoriamente a formação em mediação e arbitragem. Não é preocupante? Eu realmente fico assustado com essa informação. Estamos há 18 anos da lei. Por favor, 18 anos da lei de arbitragem. Já houve tempo mais do que suficiente para que seja incluída essa informação, o estudo dessa matéria nas faculdades. Pelo amor de Deus, são 18 anos de vigência da lei. Não podemos aceitar de forma razoável que ignore esse estudo. Não é sensato, não é racional que um gestor de uma instituição de ensino superior, que um coordenador do curso de Direito tolere que o seu currículo não ofereça o estudo de uma matéria, de uma lei vigente há 18 anos, que funciona em todo o mundo como uma forma importante de resolver conflitos e não inclua o estudo desse conteúdo. Beira a total irresponsabilidade, com o meu sincero respeito, mas eu preciso formular essa crítica com a acidez que precisa ser revelada, porque de fato é muito preocupante. Inclua o estudo dessa disciplina, por favor. Você fará um bem para os seus alunos, você fará um bem para a sua instituição e fará um bem para toda a sociedade. Não deixe de fazer isso o mais rápido possível. Não fique esperando o MEC tornar obrigatório, não fique esperando a OAB exigir, não fique esperando nada disso. Age agora, imediatamente, formule uma proposição de alteração do seu currículo, leve aos colegiados para a deliberação e efetivamente inclua. Os seus alunos vão agradecer, porque lá na frente eles saberão quanto isso será importante como composição de conflitos e que eles estarão preparados e qualificados para orientar os seus clientes da forma mais adequada. Quando você vai para o universo da prática jurídica, aí é um terror, aí me desculpe, eu estou falando até em tom de desabafo, porque é trágico, o número é trágico. Além de não se estudar teoricamente mediação e arbitragem, quando você vai para atividades práticas, aquelas compreendidas no núcleo de prática jurídica que as faculdades precisam instituir para poder dar conta da prática profissional, que é obrigatória na formação jurídica, aí esse número cai para 6,9%. Olha aí, são 18 instituições de 260 instituições pesquisadas, dessas 99 públicas. Nas públicas são apenas 4 instituições que inseriram na prática jurídica as atividades efetivas de mediação e arbitragem.
Por favor. É muito sério, esse dado é muito importante. Então, ainda que você possa dizer, mas pesquisou só 260, só 260 não, são muitas, né? Por favor. Mas 260 de 1.000 e um pouco mais de 1.100 faculdades de direito, sendo que várias dessas têm um currículo repetido, porque pertencem a grandes grupos educacionais. Então a gente tem um número altamente representativo, um número que demonstra a radiografia da sociedade. Eu fiz nesse mapa, nesse quadro apresentado aí, que você está vendo, eu também aponto para vocês verificarem região por região. Região norte, região nordeste, centro-oeste, sudeste, sul. E você percebe que há discrepâncias significativas entre uma região e outra. Observe que na região sul, lá embaixo, você tem 90% das instituições privadas e 21% das instituições públicas prevêem o estudo da mediação e arbitragem, sendo 70% obrigatória nas privadas e 0% obrigatória nas públicas. Agora, quando você vai lá para a região norte do Brasil, são apenas 14,2% que prevêem o estudo da disciplina de mediação e arbitragem e 13,3% nas instituições públicas. Sendo obrigatória 9,5% nas privadas e 13% nas públicas. Isso na região norte. Quando você vai para a região centro-oeste, você leva esse número para 28% para as instituições privadas e 37,5% para as instituições públicas. Então a gente vê diferenças importantes de região para região e definitivamente, eu até diria para vocês, que por incrível que pareça, nas instituições que menos se está estudando mediação e arbitragem, eu diria nas regiões que menos se está estudando mediação e arbitragem, talvez seja onde o Poder Judiciário tem até mais dificuldade de capilarização, tem até mais dificuldade de resolver o problema do cidadão. E é exatamente ali que está se estudando menos os caminhos alternativos. Então é sério demais, é grave demais e precisa ser resolvido urgentemente. Esse, efetivamente, é o recado que eu queria dar para você no programa de hoje. Por isso eu quero agradecer a sua atenção, agradecer a sua audiência e dizer para você que esse estudo que eu fiz aqui, que eu apresentei apenas um resumo dele no nosso programa, eu vou colocar à disposição de todas as comissões de ensino jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil em todo o país, vou colocar à disposição de todo coordenador do curso de Direito que queira tratar sobre o assunto, pode mandar um e-mail para mim, asdrubaljunio@gmail.com, e vou colocar à disposição de todas as autoridades dos órgãos de educação no Brasil, também para caso queiram consultar e verificar a importância desse tema. Então fica a minha sugestão, você que é professor de Direito, sugira ao seu coordenador de curso, apresente essa proposta, o coordenador que efetivamente materialize essa mudança, porque isso é absolutamente necessário, é indispensável e beira a total irresponsabilidade não oferecer no ensino jurídico a formação e o estudo da mediação, da arbitragem e de outros meios adequados de tratamento de conflito. Então, por favor, considere essa reflexão como muito importante, como a necessidade de tomar uma decisão urgentemente. Mais uma vez, agradeço por sua audiência, quero te pedir para você compartilhar o nosso vídeo, para você comentar, enviar perguntas, sugestões de pauta, críticas construtivas, tudo será muito bem-vindo. Meu e-mail está aparecendo aí na sua tela, então contribua com a gente. Se você quiser compartilhar o vídeo, ficaremos felizes. Se você quiser colocar o nosso vídeo no seu site ou blog, entre em contato com a gente que a gente pode fazer uma parceria. Mais uma vez, obrigado por sua audiência e até o nosso próximo Momento Arbitragem. Grande abraço.